Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã. Hoje é a aula 61 do Catecismo em 100 aulas. Estamos na página 524 do Catecismo, artigo 2, falando sobre graça e justificação. Diz o Catecismo: a graça do Espírito Santo tem o poder de nos justificar, isto é, purificar-nos de nossos pecados e comunicar-nos a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo e pelo batismo. Pelo poder do Espírito Santo, participamos da paixão de Cristo, morrendo para o pecado, e da sua ressurreição, nascendo para uma vida nova. Somos os membros do seu corpo, que é a igreja, como que os ramos enxertados na videira, que é ele mesmo. A primeira obra da graça do Espírito Santo é a conversão, que opera a justificação. A justificação afasta o homem do pecado, que contradiz o amor de Deus, e lhe purifica o coração. A justificação, diz o Catecismo, é ao mesmo tempo acolhimento da justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, e também a justificação nos foi merecida pela paixão de Cristo, que se ofereceu na cruz como hóstia viva, santa e agradável a Deus, e cujo sangue se tornou instrumento de propiciação pelos pecados de toda a humanidade. A justificação, diz o Catecismo, é concedida pelo batismo, sacramento da fé. Torna-nos conformes à justiça de Deus, que nos faz interiormente justos pelo poder da sua misericórdia. Tem como alvo a glória de Deus e de Cristo e o dom da vida eterna. A justificação estabelece a colaboração entre a graça de Deus e a liberdade do homem. Do lado humano, ela se exprime no assentimento da fé à palavra de Deus, que convida o homem à conversão, e na cooperação da caridade, no impulso do Espírito Santo, que o previne e guarda. A justificação, diz o Catecismo, é a obra mais excelente do amor de Deus, manifestado em Cristo Jesus e concedido pelo Espírito Santo. Santo Agostinho considera que a justificação do pecador é uma obra maior que a criação dos céus e da terra, pois os céus e a terra passarão, enquanto a salvação e a justificação dos eleitos permanecerão para sempre. Sobre a graça, o Catecismo ensina que a nossa justificação vem da graça de Deus. A graça é favor, o socorro gratuito que Deus nos dá para responder ao seu convite, mediante o qual nos tornamos filhos de Deus, filhos adotivos, participantes da natureza divina da vida eterna. A graça é uma participação na vida divina, nos introduz na intimidade da vida trinitária. Pelo batismo, diz o Catecismo, o cristão participa da graça de Cristo, cabeça da igreja. Como filho adotivo, o ser humano pode doravante chamar a Deus de Pai em união com o Filho único, Jesus. Recebe a vida do Espírito, que nele infunde a caridade e forma a igreja. Esta vocação para a vida eterna é sobrenatural. Depende integralmente da iniciativa gratuita de Deus, pois apenas Ele pode se revelar e dar-se a si mesmo. Esta vocação ultrapassa as capacidades da inteligência e as forças da vontade do homem, como também de qualquer criatura. A graça de Cristo, diz o Catecismo, é o dom gratuito que Deus nos faz da sua vida, infundida pelo Espírito Santo em nossa alma, para curá-la do pecado e santificá-la. Trata-se da graça santificante ou deificante, recebida no batismo. Em nós, ela é a fonte da obra santificadora.
A livre iniciativa de Deus, diz o catecismo, pede a livre resposta do homem, pois Deus criou o homem à sua imagem, conferindo-lhe com a liberdade o poder de conhecê-lo e amá-lo. Só livremente a alma pode entrar na comunhão do amor. Deus toca imediatamente e move diretamente o coração do homem. Ele colocou no homem uma aspiração à verdade e ao bem que somente ele pode satisfazer plenamente. As promessas da vida eterna, ultrapassando toda a nossa esperança, respondem a esta aspiração. Sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Pois aos que ele conheceu desde sempre, também os predestinou a se configurarem com a imagem do seu Filho, para que ele, Jesus, seja o primogênito numa multidão de irmãos. E àqueles que predestinou também os chamou, e aos que chamou também os justificou, e aos que justificou também os glorificou. Todos os fiéis cristãos, de qualquer estado ou ordem, são chamados a esta plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. Todos, sem exceção, são chamados à santidade, como diz o próprio Cristo Jesus. Sede, portanto, perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Mateus 5, versículo 48. Pela intercessão da Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.